As 2 primeiras vezes foram simples. Acordei no meio da noite, consciente, mas incapaz de mover meu corpo. Era frustrante e assustador, mas não havia nada de extraordinário além do terrível sentimento de impotência. A terceira vez, no entanto, foi completamente diferente. Acordei muito cedo, provavelmente entre 5 e 6 da manhã. O sol começava a nascer, iluminando o quarto de forma tênue. Havia uma luz fraca, mas era o suficiente para me dar alguma noção do ambiente. Tentei me mexer, mas fui imediatamente tomado pela sensação familiar da paralisia. Meus olhos ficaram fixos na parede enquanto eu lutava contra o desamparo, mas algo novo aconteceu. Comecei a ouvir passos pesados subindo as escadas. Esses passos pertenciam, ao que parecia, à minha família. Meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. No entanto, havia algo profundamente perturbador. Eles soluçavam histericamente, como se estivessem em um luto desesperador, e todos pareciam ter crescido pelo menos 30 centímetros. Suas cabeças quase tocavam o teto. Eles se aproximaram da minha cama, parando ao lado da cabeceira, seus rostos desfigurados pelo choro. Eu queria gritar, implorar para que parassem, mas estava preso. Meu coração disparava enquanto observava aquelas figuras familiares, ao mesmo tempo, profundamente erradas. Então, tão abruptamente quanto chegaram, eles se viraram e desceram as escadas. Quando recuperei o controle do meu corpo, corri atrás deles, desesperado para entender o que estava acontecendo. Porém, ao verificar os quartos, encontrei cada um deles dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Passei o restante da noite acordado, incapaz de voltar a dormir. Dias depois, algo ainda mais surreal aconteceu. Fui atropelado por um carro enquanto atravessava a rua com amigos. O impacto quebrou 3 ossos e fraturou meu fêmur, o que me levou a ser hospitalizado por uma semana. E lá estava eu, deitado no leito do hospital, com minha família ao meu redor, chorando. A cena era assustadoramente semelhante àquela da paralisia do sono. Não sou supersticioso, mas não consigo evitar a sensação de que aquele episódio foi uma espécie de presságio. Outra experiência aterrorizante ocorreu no verão de 2016. Estava fora até tarde bebendo com amigos. Caminhávamos pela cidade e, depois, pelas redondezas. Um dos meus amigos notou algo estranho. Alguém aparentemente escondido em um arbusto. Nos aproximamos cautelosamente, tentando enxergar melhor. O que vimos foi estranho e desconcertante. Parecia haver uma pessoa lá. Mas quando chegamos mais perto, um som bizarro e desagradável começou a sair do arbusto. Ficamos apavorados, gritamos e corremos, rindo nervosamente para aliviar o medo. Naquela noite, caí no sono rapidamente, ainda sob efeito da bebida. No entanto, acordei no que parecia ser a mais completa escuridão. Tentei me mexer, mas estava preso novamente na paralisia do sono. Meu coração já acelerava quando, então, ouvi o mesmo som familiar do arbusto. Olhei com os olhos fixos para o pé da cama e vi algo que parecia saído de um pesadelo. Uma cabeça grotesca e espectral, que dava a impressão de flutuar. Sua boca aberta emitia o som horrível que o ouvirá antes. À medida que se aproximava, percebi que havia um corpo conectado à cabeça, mas ele parecia se misturar à escuridão. A entidade chegou a poucos centímetros do meu rosto antes de desaparecer subitamente. Recuperei o movimento do corpo e soltei um grito ofegante. Acendi o abajur e examinei o quarto, mas não havia nada ali. O que eu vivenciei parecia tão real que tive dificuldade em acreditar que poderia ter sido apenas um episódio de paralisia do sono. Contei aos meus pais no dia seguinte, mas, embora concordassem que parecia ser paralisia, ficaram surpresos com a riqueza de detalhes dessa visão. Essas experiências ainda me assombram. Seja uma manifestação do subconsciente ou algo mais inexplicável, elas continuam sendo alguns dos momentos mais marcantes e assustadores da minha vida. Olá a todos que estão ouvindo o canal Terror da Meia-Noite. Meu nome é Luiz Camilo. Resolvi enviar este vídeo para você compartilhar no seu canal. Eu preciso compartilhar algo que aconteceu comigo e minha cachorra, Aurora, na primeira noite em nosso novo apartamento. Aurora é uma husky siberiana cheia de energia, sempre muito carinhosa e protetora. Quando decidi me mudar, imaginei que ela seria minha maior companhia naquela nova fase da vida.
O apartamento era simples, mas aconchegante. No entanto, o que deveria ser o início de uma nova etapa tranquila rapidamente se tornou uma experiência aterrorizante. Tudo começou de forma comum. Passei o dia organizando caixas, colocando tudo em seus lugares, e quando a noite chegou, estava exausto. A Aurora parecia mais agitada do que o normal, o que achei ser apenas a ansiedade pela mudança. Resolvi que ela dormiria comigo na cama, como sempre fazia. Apaguei as luzes, apesar do cansaço. Demoramos um pouco para pegar no sono. Ainda assim, a noite parecia calma, até que acordei de repente, ou pelo menos achei que tinha acordado. Eu estava deitado, mas meu corpo não respondia. Meus olhos estavam abertos, e eu podia ver o teto acima de mim, mas sentia como se estivesse preso dentro de mim mesmo. Era uma sensação aterrorizante. O quarto parecia mais escuro do que deveria, como se uma sombra densa tivesse tomado conta do espaço. No canto do cômodo, onde a luz da rua deveria iluminar parcialmente, havia algo estranho. Uma figura, alta, magra, com contornos quase indistinguíveis. Ela parecia me observar, imóvel, mas ao mesmo tempo preenchendo o ar com uma presença opressiva. Eu tentava me mover, gritar, mas nada acontecia. Foi quando percebi a Aurora. Ela estava ao meu lado, mas algo estava errado. Seu corpo estava tenso, orelhas eretas, e ela rosnava baixinho, olhando fixamente para o mesmo canto onde aquela figura estava. Era como se ela pudesse ver o que eu estava sentindo, e isso fez o terror crescer ainda mais. Os rosnados de Aurora aumentaram, mas ela não se mexia, como se algo invisível a estivesse segurando. Então, a figura começou a se mover. Lentamente, ela avançou para mais perto da cama, e eu podia sentir uma pressão crescente, como se o ar fosse sendo sugado do ambiente. De repente, eu me vi livre. Minha respiração voltou, meu corpo respondeu, e a Aurora deu um salto da cama, latindo como se estivesse tentando expulsar algo do quarto. Acendi a luz, desesperado, e tudo parecia normal novamente. A Aurora olhava em direção ao canto do quarto, ainda rosnando, mas não havia nada ali. Passei o resto da noite em claro, com todas as luzes acesas, e a Aurora não saiu do meu lado, como se estivesse me protegendo. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite, mas sei que algo esteve ali conosco. E, seja lá o que for, espero nunca mais sentir sua presença novamente. Trabalho como frentista em um posto de gasolina na BR-050. As noites aqui são longas e silenciosas, mas o cansaço costuma me pegar de jeito, especialmente nos turnos da madrugada. Naquela noite específica, por volta das 2 horas da manhã, o movimento era inexistente. O único som vinha das árvores balançando ao vento e do zunido abafado de insetos sendo atraídos pelas luzes fluorescentes do posto. Eu estava sozinho, já que o vigia que costumava trabalhar comigo havia faltado. Resolvi cochilar no pequeno sofá da salinha atrás do caixa, algo que fazia às vezes quando a noite estava tranquila. Não imaginava que isso me colocaria no centro de uma das experiências mais assustadoras da minha vida. O ar estava abafado dentro da salinha, carregado com um cheiro de óleo e gasolina que parecia impregnar tudo ali. Mesmo com o ventilador girando preguiçosamente no canto, a sensação de calor e sufocamento era constante. Fechei os olhos por um momento, tentando descansar, mas o sono veio rápido e pesado. Foi então que acordei, ou pelo menos achei que havia acordado. Meus olhos se abriram e pude ver a luz pálida do teto oscilando levemente, como se houvesse uma falha elétrica. O ventilador agora estava parado, e o silêncio era absoluto, opressivo. Algo estava errado. Tentei me mexer, mas não consegui. Meu corpo estava completamente paralisado, como se eu estivesse preso em mim mesmo. Uma sensação de peso tomou conta do meu peito, como se algo invisível estivesse pressionando contra mim. O ar parecia mais denso, quase impossível de respirar. De repente, ouvi um som estranho, um arrastar rítmico, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão do corredor que levava à salinha onde eu estava. Meu coração disparou e o medo me atingiu como um soco. Não conseguia ver o que estava se aproximando, mas sentia sua presença, algo gelado, malicioso, como se o próprio ambiente tivesse sido tomado por uma energia sombria. Então eu o vi, no canto da sala,
uma sombra alta e distorcida, com uma forma que não era completamente humana. Ela parecia se contorcer, como se não pertencesse a este mundo. Seus olhos eram dois pontos brilhantes, como carvões em brasa, fixos em mim. Meu corpo inteiro tremeu por dentro, mas eu continuava incapaz de me mover ou sequer desviar o olhar daquela coisa. O cheiro na sala mudou, tornando-se mais forte, um odor pútrido, de algo queimado e apodrecido. Era sufocante, fazendo com que meus olhos lacrimejassem. A sombra começou a se mover em minha direção, lentamente, e cada passo parecia vibrar no chão, como um trovão abafado. Quando ela chegou bem próxima, senti um frio cortante no ar, que contrastava com o calor sufocante de antes. Minha pele parecia queimar e congelar ao mesmo tempo. A figura estendeu algo que parecia uma mão, longa e desproporcional, e eu senti seu toque gelado no meu braço. Foi nesse instante que recuperei o movimento. Gritei, um grito que parecia rasgar minha garganta, e me sentei de repente. A sala estava como antes, ventilador girando, luz estável, silêncio quebrado apenas pelos sons normais do posto. Passei o resto da madrugada acordado, com as luzes acesas e o coração disparado, sem coragem de sair da sala. Nunca mais dormi durante um turno e, até hoje, evito olhar para os cantos escuros do posto durante a madrugada. Eu sei que aquilo não foi só um sonho, era algo mais, algo que não pertence a este mundo, mas que encontrou uma maneira de se manifestar naquela noite. Meu nome é Vanessa e trabalho como segurança noturna em uma empresa de tecnologia e inovação afastada da cidade, cercada por nada além de silêncio e escuridão. As noites costumam ser tranquilas, mas solitárias. Para passar o tempo, muitas vezes assisto a filmes no celular enquanto monitoro as câmeras. Naquela noite, me arrependi profundamente da minha escolha. Decidi assistir a um filme chamado Mara, que falava sobre paralisia do sono e uma entidade assustadora que atormentava suas vítimas. Confesso que o filme mexeu comigo mais do que deveria. O simples pensamento de não conseguir se mover enquanto algo aterrorizante se aproxima de você me deixou inquieta. O prédio estava gelado, como sempre. O ar-condicionado funcionava o tempo todo, deixando o ambiente com um frio constante que parecia entrar pelos ossos. O cheiro característico de plástico novo e eletrônicos permeava o ar, algo comum em empresas de tecnologia, mas que naquela noite parecia sufocante. O relógio marcava 3 horas da manhã quando, exausta, resolvi me encostar na cadeira da sala de monitoramento para descansar os olhos. A luz azulada dos monitores iluminava o ambiente, criando sombras nas paredes. A princípio, achei que cochilar por alguns minutos não seria problema. Mas, quando acordei, ou pelo menos achei que tinha acordado, tudo começou a desmoronar. Eu estava deitada na cadeira, com os olhos abertos, mas algo estava errado. O ambiente estava mais escuro, como se as luzes dos monitores estivessem amortecidas, e a temperatura havia caído bruscamente. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Quando tentei me mover, percebi que não conseguia. Meus braços, minhas pernas, até mesmo minha cabeça estavam completamente imóveis. A sensação de pânico foi imediata, uma onda de desespero que tomou conta de mim. Meu coração disparou, mas meu corpo não respondia. Era como estar presa dentro de mim mesma, um pesadelo vivo. Foi então que a vi. No canto da sala, onde antes não havia nada, uma figura começou a emergir das sombras. Era alta, magra, com membros anormalmente longos e movimentos lentos e precisos. Seu rosto era pálido, com olhos afundados e um sorriso torto, tão frio que parecia congelar o ar ao redor. Era ela, Mara, a mesma criatura do filme que eu havia assistido. Meu cérebro lutava para entender o que estava acontecendo. Isso não podia ser real, mas ali estava ela, avançando em minha direção. Cada passo que dava parecia ecoar na sala, mesmo que ela andasse com uma leveza impossível. O cheiro no ambiente mudou. Um odor metálico, quase como sangue enferrujado, tomou conta do ar. Eu podia sentir o peso de sua presença, como se ela estivesse drenando a energia ao meu redor. Quando Mara se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver cada detalhe de seu rosto deformado, ela se inclinou sobre mim, observando-me como se estivesse se deliciando com meu desespero. Sua respiração era lenta, pesada, e eu sentia o ar gélido tocar minha pele.
Ela sussurrou algo, palavras que não conseguia entender, mas que pareciam ecoar diretamente na minha mente. De repente, ela estendeu uma das mãos magras em direção ao meu rosto. A ponta de seus dedos parecia vibrar no ar, como se estivessem prestes a tocar minha alma. Foi nesse momento que recuperei o controle do meu corpo. Dei um salto da cadeira, ofegante e coberta de suor frio. O ambiente estava de volta ao normal. Luzes brilhantes, temperatura estável e o silêncio típico da madrugada. Não havia sinal de Mara, mas o medo que senti foi tão real quanto o ar que respirava. Passei o resto da noite acordada, incapaz de tirar os olhos dos cantos escuros da sala. Desde aquela noite, evito dormir no trabalho e jamais assistirei outro filme sobre paralisia do sono. Ainda me pergunto se Mara foi fruto da minha mente ou algo mais. Mas a verdade é que, sempre que vejo uma sombra no canto do olho, sinto que ela está lá, esperando por outro momento de vulnerabilidade.